E hoje é sexta-feira, dia do quadro Fala Doutor. Produção, roda a vinheta. Olha, o Dia Mundial da Incontinência Urinária foi celebrado no dia 14 de março. A data foi criada para ajudar na conscientização sobre esta doença que não é apenas natural do envelhecimento. Caracterizada pela perda involuntária de urina, ela está entre as patologias do trato urinário mais comuns no Brasil. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o médico urologista, o Dr. Bruno Garcia. Doutor, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Balanço Geral amanhã, especialmente hoje, aniversário de Aracaju, né? Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Lucas, bom dia a todos que nos assistem. Para mim é um prazer estar aqui esclarecendo a nossa comunidade sobre esse assunto importante. Perfeito, e nós temos questionamentos dos nossos telespectadores que vão aparecer aqui no telão para que o senhor possa nos ajudar a respondê-los. Questionamentos aparecendo aqui para a gente, perguntas, como eu disse, dos telespectadores, está aparecendo já e a pergunta é: o que é a incontinência urinária e qual sua importância? Quem pergunta é a Camila Araújo, que é do bairro Cidade Nova, doutor. Camila fez uma excelente pergunta. A incontinência urinária nada mais é do que a perda involuntária de urina. Muitas das vezes essa perda urinária é em ambientes desconfortáveis, né? Ambientes sociais. Às vezes a paciente ou a mulher está no supermercado, às vezes está numa festa de casamento e aí tem essas perdas urinárias. Só para aí já sabe qual é a importância desse problema para as mulheres principalmente. Elas estão no ambiente social, elas não querem ficar usando nenhum tipo de forro ou proteção e acaba às vezes se descuidando e se constrangendo em público. Naturalmente é algo que ninguém quer ter que passar. Isso está mais do que claro. Mais uma pergunta aparecendo na tela aqui para a gente. Vamos a mais uma pergunta. Leide Santos, do bairro Jabotiana. Ela pergunta: quem pode ter incontinência urinária? Existe um público específico, doutor? Quem pode ter incontinência urinária, principalmente, são as mulheres. As mulheres, elas têm uma uretra muito menor do que a masculina, logo ela tem uma fragilidade, uma facilidade de perdas urinárias. Por exemplo, depois uma mulher que é multigesta, depois de vários filhos, ou uma mulher depois da menopausa, essa fragilidade aumenta. Então o público específico basicamente são as mulheres. O homem, quando tem perda urinária, normalmente ele tem decorrente de alguma cirurgia que envolva a próstata, ou alguma coisa que envolva a bexiga. Normalmente são patologias adjacentes. Perfeito. Mais do que explicado. Sigamos aqui com os questionamentos, perguntas dos nossos telespectadores. Hoje, até agora, pelo menos, só telespectadores daqui de Aracaju, né? O que é bacana. Feliz aniversário, Aracaju. Francisco Santos, bairro Siqueira Campos. Quais são os fatores de risco? Boa pergunta, hein, doutor? Essa é uma excelente pergunta, porque elas ficam questionando, será que eu tenho incontinência urinária? Bom, a incontinência urinária é a perda involuntária de xixi, né, de urina. Os fatores de risco envolvem principalmente mulheres multigestas, ou seja, apresentou pelo menos um parto, um filho, independente se é parto cesáreo ou normal. Normalmente quem tem partos normais tem maior fragilidade dessa condição e pacientes, às vezes, na menopausa. São os principais fatores de risco. Agora, em relação aos homens, os fatores de risco são cirurgias que envolvam a próstata ou a bexiga. Perfeito. Vamos a mais um questionamento. Mais do que claro, doutor Bruno trazendo para cá toda a sua sabedoria. Anos de estudo, né, doutor? Joel Teles, do bairro Aeroporto, pergunta, né? Existem diferentes tipos principais de incontinência urinária? Eu acho que ele quer perguntar assim, existem diferentes tipos? Quais seriam os principais, né? Isso deve ser o questionamento. Excelente pergunta de Joel, viu, Lucas? Na verdade, os principais tipos são a incontinência de urgência e a incontinência de esforço. Elas são bem diferentes. A continência de urgência, o paciente ou a paciente, ela tem urgência para ir ao banheiro e acaba perdendo o xixi nesse caminho. Já a incontinência de esforço normalmente está associada a um espirro, uma tosse, algum pequeno esforço, às vezes na academia, acaba perdendo o xixi. E o tratamento diferencia cada um desses tipos de pacientes. Existe a possibilidade, doutor, porque o senhor fala sobre, principalmente nessa situação de esforço, né, que a pessoa vai perdendo ali o xixi, de ser algo tão pequeno, em pequena quantidade, que a pessoa nem perceba? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Grande parte acaba tendo um mau cheiro na calcinha, ou na cueca, acaba tendo às vezes uma perda insensível. Isso
pode acontecer, claro. E o tratamento também diferencia, né? A perda de urgência normalmente é um tratamento medicamentoso. E a perda de esforço normalmente é um tratamento cirúrgico. Perfeito. E aí a recomendação sempre procurar um especialista, né, doutor? Com certeza. A busca por um especialista para o diagnóstico correto, às vezes é necessário fazer exame complementar, mas em geral a história clínica ela é bem satisfatória para o diagnóstico e o tratamento. Perfeito. O mais importante é isso, é que tem tratamento, né? Vamos seguir com as perguntas dos telespectadores. Agora, Luiz Costa, bairro Santos Dumont, pergunta: como é feita a avaliação da pessoa que tem incontinência urinária? Falando sobre o diagnóstico, né, doutor? Com certeza. O diagnóstico, ele basicamente é um diagnóstico clínico, né? A história clínica ela é muito importante. Às vezes, quando o paciente ele não tem essa condição de passar uma história convicta, uma história com valor, às vezes é necessário fazer um exame de urodinâmica, um exame às vezes desconfortável, mas às vezes é necessário para ter o diagnóstico correto e assim indicar o tratamento mais correto ainda. Quando a pessoa chega no consultório, doutor, o que é que ela tem que dizer? Tem que relatar, né, esses casos, enfim, quais são as principais perguntas e os questionamentos? Para onde é que estará voltada a atenção de vocês, especialistas? Normalmente a paciente ela chega com a queixa bem específica. Doutor, eu vou para a academia e acabo perdendo urina. Eu troco... eu uso mods, eu uso uma fralda, eu troco 3 a 4 vezes por dia. Isso é normalmente uma história clínica bem plausível. Ou às vezes ela vem dizendo que ela corre para ir ao banheiro assim que chega em casa, ou assim que vê um barulho de água. Normalmente essa é a história clínica. Perfeito. E aí é isso esses são os sinais. E aí vocês direcionam para exames, doutor? Ou já em consultório tem como diagnosticar? Em geral, a gente já tem um diagnóstico quase convicto, mas de praxe a gente acaba pedindo exames básicos, exames de sangue, exame de urina, ultrassom do trato urinário e, eventualmente, uma urodinâmica. Essa urodinâmica ela pode não ser feita, depende muito da queixa do paciente e se precisa até para fechar o diagnóstico. Às vezes tem a incontinência que é mista, a paciente tem a urgência e tem a perda com esforço. Então, às vezes, o tratamento de uma não serve para outra, então às vezes se faz necessário a urodinâmica, infelizmente. Eu sei que é um exame desconfortável, mas às vezes é bem necessário fazer. Perfeito. Só para a gente explicar e deixar mais claro ao nosso telespectador, o que é esse exame? A urodinâmica, é esse o nome que o senhor falou? A urodinâmica é um exame onde a gente coloca sondas na paciente ou no paciente e a gente enche a bexiga com soro fisiológico. E a gente mimetiza um enchimento natural. E aí a gente faz testes. A gente vê com a acessibilidade, a capacidade da bexiga e a gente mede as pressões também, tanto da bexiga, a pressão abdominal e, consequentemente, a pressão que o músculo da bexiga faz para poder perder essa urina e qual a pressão necessária para perder o xixi. Porque nada mais é do que a questão hidráulica, né? É uma pressão maior na bexiga e uma pressão menor na uretra que bloqueia esse xixi. Essa diferença de pressão acaba tendo perdas urinárias. Entendi. Mas é um procedimento doloroso ou essa situação relacionada ao que o senhor coloca do incômodo é mais pela situação ser desconfortável mesmo? O exame ele não chega a ser doloroso, ele é desconfortável e um pouco constrangedor. Entendo. Porque o exame envolve o uso de 2 sondas pela uretra e uma sonda normalmente no ânus. E fora isso, normalmente o paciente fica exposto ao médico examinador. Então assim, ele é um pouco constrangedor, um pouco desconfortável, mas na medicina não há esse tipo de mensuração, a gente não avalia, claro, a questão física do paciente. Mas é desconfortável, claro, a gente tem que levar em consideração que é um exame relativamente desconfortável. Mas se for necessário, tem que ser feito e resolve o problema, isso é o mais importante, né? Porque antes de encaminhar o tratamento, se for necessário, será feito o exame para ter o diagnóstico preciso, que é o mais importante, Com né, doutor? certeza, Lucas. Vamos à próxima pergunta que está chegando aqui para a gente, sem tabu, viu? Só lembrando, sem tabu, tabu zero, mais importante é cuidar da saúde, afinal de contas, todos queremos ver muito, né? E bem. Diego Alves de Itabaiana, alô Itabaiana, um abraço para a turma de Itabaiana. Quem precisa de tratamento para a incontinência urinária? A condição da incontinência urinária nem sempre ela é patológica. A incontinência urinária ela é mais uma patologia social. Então, a gente trata normalmente aquelas pacientes mais incomodadas, aquelas pacientes que vão ao médico, que sentem o desconforto e estão prejudicando suas atividades sociais, prejudicando seu dia a dia, às vezes no trabalho. E isso é muito importante. Normalmente as pacientes tratadas são as mais satisfeitas que eu vejo na urologia, até mais do que paciente com câncer de próstata.
Perfeito, muito bem colocado. Vamos à próxima pergunta aqui. É a última do nosso telão, viu? Que está chegando aqui para a gente. Amanda Machado, Barra dos Coqueiros, Grande Aracaju, pergunta: quais são os tratamentos para a incontinência urinária? Já falamos sobre isso, volte a frisar, por favor. Se quiser dar mais algum detalhe, doutor. Então, a Amanda fez uma excelente pergunta, viu, Lucas? Os tratamentos, eles dependem do tipo de incontinência urinária. Normalmente a incontinência de esforço, ela é feita através de cirurgia. A gente põe uma malha, chama de sling, é o mesmo sling que usa para, né? A gente usa um sling onde a gente aumenta a pressão da uretra, fazendo com que ela não perca xixi ou urina com pequenos esforços. Já a incontinência de urgência, normalmente a gente usa uma medicação que bloqueia os nervos sensitivos da bexiga e os nervos motores, evitando a contração involuntária da bexiga. Doutor, para a gente encerrar, eu queria saber o seguinte: esse dia 14 de março, né? Que importância tem essa data? Por que se debater esse tema e por que definir um dia assim especificamente, né? A importância é sempre para levar informação à população. Nem sempre a população está atenta que isso é um problema, às vezes não está atenta que isso pode ser resolvido e às vezes fica postergando um tratamento que pode ser resolvido e melhorar a sua vida e sua qualidade de vida, fazendo com que aproveite a sua vida com qualidade, né? Então, essa é a importância da data. Perfeito. Doutor, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado de verdade, parabéns pelas informações. O senhor é aracajuano? Sou aracajuano, sim. Então, feliz dia de aniversário de Aracaju para todos nós. Para todos nós, com certeza. Um abraço, doutor Bruno Garcia. Vem comigo porque